Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre mobilidade sustentável. Mais especificamente sobre o crescimento do número de carros elétricos e híbridos no Brasil e como isso pode beneficiar o país e você, cidadão. Para conversar conosco, temos a participação de Evandro Bussi, advogado e presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar com você aqui na TV Senado. Evandro, para a gente começar então, explica para quem está nos assistindo a respeito desse conceito de mobilidade sustentável. Ele se limita a carros elétricos, híbridos, ou é um conceito que vai além disso? Hoje, quando a gente fala de mobilidade sustentável, nós podemos entender isso num processo mais amplo, né, numa terminologia mais ampla, que seria, aqui envolve basicamente poluentes locais, esses que podem causar danos à saúde humana, e de um modo especial às emissões com efeitos globais, ou seja, as emissões de CO2 equivalente, ou do próprio CO2, ou de gases que sejam equivalentes, causadores de efeito estufa, consequentemente de aquecimento global e, por fim, de mudanças climáticas. A mobilidade sustentável é o inverso disso, ou seja, podemos nos mover, mas com uma energia de baixo carbono, uma energia com baixa emissão de CO2. E diante disso que você acabou de falar, né, eu imagino que não só essa questão de afetar menos, né, a camada de estufa, criar menos questão de aquecimento global, até retroagir, né, nesse sentido, mas eu imagino que tenha mais benefícios e o nosso público gostaria de saber que benefícios, inclusive para a saúde das pessoas, né, os carros estarem rodando com menos emissão de poluentes. Bom, aí quando a gente está falando de poluentes locais, né, isso mostra uma coisa muito interessante. Por exemplo, São Paulo, na sua região metropolitana, é uma megalópole, cerca de 20 milhões de habitantes vivem ali. Nós temos limitações importantes ainda do transporte coletivo, então as pessoas ainda usam muito carro para se locomoverem, e não obstante isso, São Paulo está ali na posição 1779 entre as mais poluídas do mundo. Enquanto, por exemplo, Nova Delhi é a cidade mais poluída do mundo, São Paulo está lá no número 1779, com índices muito próximos daqueles pedidos pela Organização Mundial da Saúde. Uma parte importante disso se dá pela tecnologia da indústria automotiva, e um outro fator muito relevante lá é o largo uso do etanol. Usa-se muito etanol em São Paulo, e nessa substituição do combustível fóssil pelo biocombustível, a gente tem uma importante redução de alguns poluentes. Essa redução vai a zero, na verdade, de poluentes causadores de inúmeras doenças do aparelho respiratório, cardiovascular e várias outras situações semelhantes. Agora, conta pra gente como que funciona o abastecimento desse carro híbrido ou elétrico. A gente sabe que tem estações, né, de abastecimento, tal plug-in, no caso de carros híbridos, com esse plug-in, né, com esse carregamento por estações. E também tem o híbrido que depende apenas dele, né, uma questão de mecânica que ele mesmo gera eletricidade ali para abastecer o veículo. Como que funciona o abastecimento? Aí é uma coisa interessante. Nós temos duas coisas importantes que precisam ser levadas em conta nesse tema. O primeiro é aonde a gente quer chegar, qual a entrega que nós queremos oferecer à sociedade, ao meio ambiente nesse ponto. E segundo, quais as rotas tecnológicas para fazermos isso. Então, a gente quer diminuir poluentes locais cada vez mais, e a gente quer, essa é a grande demanda atual, reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa. Para isso, a gente vai ter que contar com várias rotas. A eletrificação é uma delas. É interessante dizer, por exemplo, quando a gente pensa aqui em gases causadores de efeito estufa, que
nós temos hoje no Brasil, já com o etanol, os carros, independente de eletrificação, o carro hoje 100% movido a etanol, tem índices ou semelhantes ou até melhores em termos de emissão do que o mais eficiente veículo europeu exclusivamente elétrico. Então não existe uma relação direta entre eletrificação e descarbonização. Te dou um exemplo. Imaginemos um país, a Índia, por exemplo, ou outro qualquer, em que você tem uma fonte de geração de energia elétrica baseada, por exemplo, em carvão, que é altamente emissor de gás causador de efeito estufa. Você eletrificar a frota não significa reduzir emissões de CO2 equivalente, porque você, de fato, o carro elétrico não vai ter o escapamento, não vai ter uma emissão ali, mas você vai ter uma fortíssima emissão na geração da energia elétrica lá atrás, e essa precisa ser contada, ela precisa ser contabilizada, não dá para ser esquecida, não dá para simplesmente ter um deslocamento da emissão, porque, de novo, o problema é global, o aquecimento é global, as mudanças climáticas são um fenômeno global que precisa ser assim compreendido. Então, como que a gente olha isso? Depende da geografia, depende da entrega. No caso do Brasil, portanto, a gente já tem hoje o etanol como uma fonte energética de baixo carbono, de baixa emissão de CO2 equivalente, fazendo um grande papel. Quando a gente pega e transforma isso num modelo híbrido, usando ao mesmo tempo etanol e usando a eletrificação, ou seja, eu ganho um pouco de eficiência no motor e tenho, por outro lado, um combustível que é de baixa intensidade de carbono, como a gente diz. Ele emite pouco para a energia que gera. Então, esse carro hoje, chamado híbrido flex, é um carro que já roda nas ruas brasileiras e ele vai contribuir muito para reduzir a emissão. Hoje, ela, em média, é o carro mais limpo do mundo em termos de emissões de gases causadores de efeito estufa. Outra rota que é interessante, que vai ter o seu papel, é a do carro plug-in. Mas esse depende de um ponto importante. Eu tenho que olhar qual é a fonte de geração da energia elétrica, porque, de novo, eu eletrificar, tendo energia elétrica a partir de uma fonte fóssil com alta intensidade de carbono, ou seja, com muita emissão, não vai resolver o problema, vai simplesmente transferi-lo e assim por diante. Então, hoje, qual é a grande, digamos assim, o grande ativo que nós temos no Brasil? Uma fonte energética no etanol de baixa intensidade de carbono. Acredito que muitos que estão nos assistindo possuem veículos flex, né? Gasolina e etanol. E muita gente provavelmente já comentou com amigos, familiares, poxa, quando vale mais a pena eu ir para o posto de gasolina e abastecer com álcool, com etanol ou com a gasolina? E tem teorias, regras, né, sobre isso para o consumidor saber quando é mais vantajoso optar pelo etanol. Você poderia explicar para a gente se existe essa regrinha e qual que é o limite? Aí depende o que o consumidor quer. Se ele estiver pensando num aspecto estritamente econômico, ou seja, mais dinheiro ou menos dinheiro no bolso dele, que é um critério válido, um critério importante, e para muitas pessoas vai ser inclusive um critério determinante. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, ou seja, as condições socioeconômicas das pessoas, elas são um fator relevante para a vida real, para a vida concreta. Aí nós temos uma questão da chamada intensidade energética. O etanol tem uma intensidade energética um pouco menor do que o da gasolina. Então, é o famoso 70%, ou seja, em regra, o etanol tem uma intensidade energética que é de 70% em comparação com a gasolina. Então, teoricamente, o preço do etanol não poderia estar mais do que 70%. Então, isso é usando um critério estritamente financeiro. Né? E, de novo, não venho aqui para desprezá-lo, porque isso muitas vezes é determinante para a vida concreta, a vida real das pessoas. Agora, quando eu olho o aspecto ambiental desse processo, aí essa conta muda muito, porque aí o etanol tem emissões que chegam a ser 90% menores do que a da gasolina. Então, aquele que quer
ainda que isso custe um pouco mais. Em geral, não custa muito a mais. Nós tínhamos uma conta aqui do Distrito Federal e de outras capitais, que isso representa um percentual, um acréscimo às vezes muito menor, muito pequeno em relação ao gasto total de combustível no ano, por mais que nesse momento a gente viva aí por conta da guerra na Ucrânia e pós-Covid, preços desafiadores para o petróleo e consequentemente para todos os combustíveis, mas percentualmente não é um incremento tão grande. Agora, se ele pode fazer isso, se as condições socioeconômicas dele permitem, ele abastecer com etanol, ele está zerando material particulado praticamente, que é cancerígeno e traz inúmeros danos à saúde humana. E se ele tem um compromisso com a descarbonização, com evitar o aquecimento global e mudanças climáticas, o etanol vai estar reduzindo até 90% das emissões de CO2 equivalente. Já está me convencendo aqui. Na próxima eu vou lembrar disso. Evandro, conta pra gente o seguinte. Hoje, voltando um pouquinho para as outras rotas tecnológicas que você usou esse termo, né? Caminhos para se alcançar uma melhor condição de mobilidade sustentável. Falando do carro elétrico e do carro híbrido, dá para afirmar hoje em dia que pelo preço desses veículos já é mais vantajoso, em termos até de pensar em sustentabilidade, mas também no sentido econômico, é mais vantajoso para o consumidor. Vou trocar de carro, vou buscar um carro híbrido, vou buscar um carro até elétrico, ou ainda pela condição de infraestrutura do país e preço dos veículos não seria o momento ainda de vantajosidade? Bom, isso é uma questão que depende muito do uso que a pessoa vai fazer desse automóvel e de um processo. E essa questão da eletrificação plug-in, ou seja, o carro que você põe na tomada para abastecer uma bateria grande, uma bateria que, inclusive, você tem que levar em conta o nível de emissão para a sua produção e para o seu descarte, porque, em geral, os materiais de que são feitos as baterias, eles têm uma pegada de carbono, ou seja, um nível de emissão para a energia que ela vai gerar, ainda muito alto e sem grandes perspectivas de alteração. Então, e o desafio, portanto, ao lado desse, é que você tem que mudar a infraestrutura. A empresa de pesquisa energética, a EPE, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, fez um cálculo de que, digamos que a gente acabasse amanhã com a estrutura de abastecimento líquido no Brasil e fosse toda para eletrificação. Nós estaríamos falando entre 220 e 300 bilhões de dólares, ou seja, algo cerca de, estamos falando de aí 1,5 trilhão de reais. Pensando, o Brasil fez um esforço monumental para economizar cerca de 900 bilhões com a reforma da Previdência, e aí nós teríamos que gastar 1 trilhão, 1,5 trilhão para alterarmos a nossa forma de gerar energia para os veículos. Porque o combustível não é nada mais, nada menos que uma fonte de geração de energia, você substituiria pela tomada. Então, o que a gente tem visto crescer muito no Brasil é o veículo híbrido flex. O que é o veículo híbrido flex? Ele tem um motor a combustão que permite o abastecimento com 100% de etanol, de um lado, e por outro lado ele tem um motor elétrico com uma bateria aí pequena, não é uma bateria tão grande, uma bateria que vai sendo, no fundo, alimentada pela própria dinâmica mecânica do veículo, especialmente nas frenagens, né? E alguma retenção do motor. Então, esse veículo tem um rendimento de combustível muito maior. Eu que acabo usando, acho que todos nós usamos táxi, Uber e assim por diante, e quem tem esse carro diz, olha, é uma economia já importante, porque ele passa a ter um rendimento muito melhor. É um carro que tem preços compatíveis com os preços de mercado hoje, na mesma categoria, e tem atendido. Tanto que quando você olha lá, os carros elétricos ou eletrificados cresceram muito no Brasil, cerca de 90% desses carros ditos elétricos, você está se referindo ao fim e ao cabo, desse veículo híbrido flex, desses veículos
híbridos flex, né? Então, essa é uma grande tendência. Tem aí sim no segmento mais premium o veículo completamente elétrico, que vai ter a sua parcela de participação no mercado, mas ainda hoje são veículos caros, tem uma demanda por infraestrutura importante, uma infraestrutura que vem avançando, mas que ainda não tem nem comparação com a estrutura de abastecimento líquido. Agora, Sérgio, uma coisa fantástica que deve acontecer nos próximos anos é a gente equacionar esse processo no que a gente tem chamado de célula combustível movida a etanol. O que é isso? Você vai ter o motor elétrico, ele é mais eficiente do que o motor a combustão. Isso é um dado. Número 2, a fonte de energia, como eu disse, para o motor elétrico, ela tem que ser levada em conta. E terceiro, essa questão da infraestrutura. A célula combustível, ela resolve esses 3 pontos. Você tem um carro elétrico, mas ao invés de eu gerar energia elétrica fora do carro e trazê-la por meio de uma tomada, eu gero a energia elétrica dentro do carro. E aí com o etanol. Por quê? Eu tenho, por exemplo, no etanol 6 átomos de hidrogênio para cada molécula de etanol, e ao invés de queimar o etanol como eu faço hoje no motor a combustão, eu vou capturar o hidrogênio que está presente ali naquela molécula de etanol. Com esse hidrogênio eu vou gerar energia elétrica, e essa energia elétrica vai mover um motor elétrico. E aqui tem uma coisa importante, um carro elétrico é um carro cujo motor que vai mover as rodas seja elétrico. Não necessariamente precisa ser um carro com uma grande bateria, não necessariamente precisa ser um carro alimentado pela tomada. São esses conceitos que, no fundo, a gente vai desmistificando. São coisas diferentes e, com o tempo, nós vamos ter que encontrar várias rotas. Vai ter o espaço para o carro plug-in, vai ter o espaço para o veículo híbrido alimentado com etanol, que é energia de baixo carbono, vai ter o carro elétrico cuja bateria, ao invés de ser sólida e carregada na tomada, vai ser uma bateria líquida, chamada etanol, rica, portanto, em hidrogênio. E tem uma previsão para essa tecnologia que você comentou agora, por último, essa que atende os diversos pontos de forma mais otimizada? Olha, tem uma intensa pesquisa de desenvolvimento e andamento, com muito investimento sendo empregado nela, porque, de novo, a gente ganha a eficiência do motor elétrico de um lado e, por outro lado, não tem que lidar com os issues, aí, com os problemas de infraestrutura ou de fonte de energia. A gente falou aqui em fontes de energia, né? O consumidor, o nosso telespectador, pode estar assistindo e pensando, legal, o carro elétrico ele vai ser mais sustentável, mas, como você disse, tem a outra ponta, né? Para gerar a energia desse carro elétrico, a gente tem que recorrer a outras fontes. Então, por exemplo, em 2021, segundo o noticiário aqui do país, a gente viveu uma crise hídrica, a maior crise hídrica das últimas décadas, né? Que gerou aí uma crise, consequentemente, energética. E quando a gente fala disso, qual que é o impacto, né, visando a melhoria dos índices de sustentabilidade com o carro elétrico, sendo que eu estou na outra ponta tendo uma crise hídrica e energética? Aí que está, sua pergunta é super inteligente, Sérgio, porque, de fato, a gente tem que olhar essas duas pontas. A eletrificação é um processo virtuoso, porque ela, de novo, traz eficiência, o motor elétrico é mais eficiente, mas eu tenho que olhar lá a energia. E essa é uma grande pergunta. Se eu vou ter eletrificação, eu vou ter uma maior demanda por energia elétrica. E aí, assim, como é que esse incremento, como é que esse crescimento da oferta de energia elétrica vai funcionar? Ela vai ser tão limpa quanto ela é hoje? De fato, nós tivemos aí uma crise hídrica grave, a mais grave dos últimos 90 anos. Isso trouxe desafios, nós tivemos que acionar as nossas usinas termoelétricas, que nesse caso são movidas a combustíveis fósseis, e, consequentemente, a gente vai ter aí uma energia que não é mais tão limpa, né? A fonte brasileira é muito limpa, tem como crescer num caminho limpo, né? Veja aí todo o incremento que a gente tem tido na energia fotovoltaica,
todo o incremento que a gente tem tido na energia eólica, todo o incremento que a gente tem tido a partir da energia de bio. Inclusive, nós somos fornecedores de energia elétrica no setor sucroenergético a partir da biomassa. A gente usa o bagaço de cana justamente para fazer energia elétrica. Então, são essas coisas que precisam ser temperadas, né? E o Brasil é um caso raro, mas quando a gente olha para determinados países que têm uma forte dependência de combustíveis fósseis para fazer energia elétrica, a eletrificação, às vezes, não contribui para esse processo. A gente tem casos em que um veículo elétrico, não estou dizendo que seja regra, mas existem alguns países em que um veículo elétrico plug-in, usando uma energia feita, por exemplo, a partir de carvão, ele é mais poluente, ele tem mais emissões de CO2 equivalente do que o carro a gasolina, por exemplo. Em março, no último mês de março, foi promulgada pelo Senado Federal a Resolução número 2 de 2022, que cria a Frente Parlamentar Mista para a Eletromobilidade. Então, visando, aprimorar as políticas públicas dessa área da eletromobilidade. Qual que é a sua expectativa com essa criação dessa Frente Parlamentar Mista e as ações do Congresso nesse sentido? Olha, eu sempre sou um suspeito para falar sobre o valor do parlamento, o valor das iniciativas parlamentares, né? E cada vez mais ver o Senado Federal, o Congresso Nacional como um todo, mas de maneira especial o Senado Federal, um altíssimo nível de comprometimento com o desenvolvimento sustentável, não só do Brasil, mas o que o Brasil pode oferecer ao mundo, eu fico cada vez mais esperançoso. Eu que sempre tenho, assim, pessoalmente, até por um pouco da minha experiência de vida, que foi tendo passado pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, em uma determinada oportunidade, vejo que o melhor lugar sempre para os grandes debates acontecerem sem dúvida, o Congresso Nacional e o Senado Federal, dada a sua dinâmica, dado o seu nível de senioridade que acaba acontecendo, a estabilidade dos mandatos de 8 anos, é sempre uma casa com uma capacidade ímpar de deliberação, de discussão e de proposição nesse processo, né? E o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco com essa pauta da sustentabilidade é inegável, ou seja, um compromisso público, concreto. Eu não tenho dúvida que essa frente parlamentar vai contribuir muito com o debate, não só da eletromobilidade, mas da mobilidade sustentável como um todo. Evandro, hoje temos essa ação aí do Senado, da Frente Parlamentar Mista, para promover melhores políticas públicas, né? Mas também a gente vê que há uma infraestrutura e também questões até de interesses de outras áreas da economia, né, a respeito dessas fontes de combustível, de tipos de veículos, né? Na sua visão, quais são os entraves para o Brasil avançar nisso, avançar em políticas públicas? A gente já viu uma boa ação do Congresso, que foi criar essa frente parlamentar para discutir ainda mais questões e soluções. Mas, na sua visão, quais seriam soluções para o Brasil deslanchar nessa área? Eu acho o seguinte: primeiro, a gente perceber o que nós já... Primeiro, perceber aonde a gente quer chegar, né? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar a uma mobilidade que tenha um nível menor de emissões de CO2. Esse é o ponto número 1. Né? Como é que nós podemos fazer isso? Olha, nós temos várias rotas. Nós temos os biocombustíveis, nós temos a possibilidade de combinar biocombustível com eletrificação. Nós vamos ter, para determinadas situações, como a melhor solução, os veículos plug-in. E em outras situações, nós vamos ter daqui a pouco o veículo a hidrogênio e uma parte desse hidrogênio vindo da célula combustível a que me referi. Quando a gente descobre aonde a gente quer chegar, a gente consegue identificar melhor para onde, qual caminho a gente deve tomar. Tem um ditado popular assim do caipira, eu que sou um caipira de origem, diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve, né? Pelo contrário, quando a gente sabe para onde a gente vai,
só o ônibus serve, só o ônibus correto serve para atingir aquele objetivo. Então, fixando bem o objetivo é o primeiro ponto. E segundo, depois que a gente fixa isso, criar normas que não beneficiem o sujeito A, o B ou o C de uma maneira indiscriminada, de uma maneira sem critérios racionais econômicos, políticos e sociais. Sabendo aonde a gente quer chegar, nós vamos valorizar de uma maneira adequada cada uma das soluções, cada uma das rotas que podem ser propostas e deixar o mercado fazer, ao final do dia, esse processo e essa operação, um regime de liberdade econômica democrática, eu poderia chamar assim. Acho que esse é o desenho e é isso que a gente tem visto e confiado no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, defendendo aí diuturnamente os interesses nacionais. Muito bem. Muito obrigado, Evandro Gussi, pela participação aqui no Cidadania e meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a ouvidoria do Senado Federal e a gente se vê na próxima. Um abraço.